Olá pessoal, meu nome é Gregory Carneiro, eu sou professor de Filosofia do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Este é o nosso segundo vídeo de uma série de vídeos sobre filosofia que eu pretendo produzir nas próximas semanas. Se você não assistiu a aula passada, eu peço que dê um pulinho, vai ajudar bastante. Esses nossos primeiros encontros, eles são introdutórios e podem facilitar quando a gente entrar nos assuntos mais específicos de filosofia. Na aula passada, a propósito, o tema que eu abordei foi uma introdução geral sobre filosofia. A gente falou um pouco sobre o que é filosofia. A gente ressaltou as dificuldades que existem em falar, em fornecer uma definição de filosofia. Entre outros problemas, o tema é abrangente demais, a filosofia fala de tudo. E outro problema para definir filosofia é que não existe uma única maneira. De filosofar. A despeito disso, mesmo com esses problemas, a gente forneceu 4 aspectos que fazem do pensamento filosófico algo diferente da ciência, algo diferente da religião, algo diferente de apenas aquele seu amigo que gosta de falar muita besteira, aquele seu amigo que gosta de dar opinião sobre as coisas. Filosofia não é uma ciência específica, filosofia não é uma religião, e filosofia não é a simples emissão de opiniões sobre as coisas, sobre os assuntos. Por quê? Porque a filosofia, em primeiro lugar, ela pede um questionar constante. A filosofia está sempre questionando as coisas. Em segundo lugar, a filosofia, quando ela responde a alguma coisa, ela quer fundamentar. E a gente vai ver o porquê é tão importante esses critérios do fundamentar e, claro, todas as fundamentações que a filosofia fornece, ela tem que ser lógica. Tem que existir uma conexão entre os fundamentos. Então não é qualquer fundamento. Da mesma maneira, a filosofia ela exige o debate. Então, quando alguém te perguntar qual a diferença entre religião e filosofia, você pode falar que tudo isso aqui, ou qual a diferença entre ciência e filosofia, todos esses elementos aqui, eles têm uma característica específica dentro da filosofia que a gente não vê com a mesma intensidade ou da mesma maneira no pensamento religioso ou no pensamento científico, ou mesmo em uma conversa informal, onde as pessoas estão dando opiniões, falando de coisas que elas acreditam. Qual é o tema da aula de hoje? Isso que eu fiz aqui é apenas uma pequena revisão do que foi feito na aula passada. A aula de hoje, eu quero falar, é uma coisa muito útil, principalmente para quem vai fazer provas do Enem, vestibulares por aí, são as eras ou períodos da filosofia. A filosofia, ela nem sempre, durante a sua história, a filosofia
ela tem mais de 2.500 anos. Então, quando a gente está falando de filosofia, a gente não está falando de uma abordagem científica que tem algumas centenas de anos. A filosofia tem mais de 2 milênios de histórias de pessoas que fizeram filosofia durante guerras, pessoas que morreram por causa da filosofia, foram perseguidas. Então, a filosofia ela tem 2.500, mais por volta, então mais ou menos 2.500 anos de história. Então, a gente sabe que nem sempre nesses 2.500 anos as coisas foram feitas da mesma maneira, né? O que eu pretendo passar aqui é uma ordem cronológica da filosofia, do que a gente considera períodos ou eras da filosofia. E por que eu considero essa parte importante? Porque quando você está estudando um filósofo específico, é importante que a gente veja que esse filósofo, ele não, a maioria desses filósofos, eles não criaram aquele pensamento do nada, simplesmente. Existe um contexto filosófico, principalmente, em volta daquele pensador, mas existe também um contexto social, às vezes um contexto espiritual, religioso, a gente vai ver, que influencia de uma maneira muito forte que tipo de assunto que aquele filósofo vai abordar, que tipo de assunto ele não vai abordar. Isso é importante você dizer. Às vezes uma era da filosofia pode fazer um filósofo não entrar em determinados assuntos ou não usar de determinados argumentos. Então, isso pode ajudar você a situar melhor um filósofo específico. E durante essa nossa jornada de 40 aulas, mais de 40 aulas que a gente vai ter, a gente vai abordar alguns filósofos específicos, e se você não tiver a capacidade de situar aquele filósofo, a gente pode ter um problema. É interessante ver que a gente vai traçar aqui uma espécie de linha, uma linha cronológica, né? Então aqui é do passado para cá, a linha do tempo está indo da esquerda para a direita, né? Antes de iniciar a filosofia, a gente tinha o período do mito. Isso aqui é importantíssimo você saber, né? O período do mito, ele é de fato considerado um período então pré-filosófico. Isso quer dizer exatamente o que está dito aqui. É um período em que a gente não tinha um pensamento filosófico nos moldes que eu citei, com aqueles 4 aspectos, né? Por que eu quero fazer sempre lembrando daqueles 4 aspectos e o que de fato caracteriza um período mitológico? No período do mito, né, um período pré-filosófico, se algo acontecia no mundo, então explicações de coisas da vida cotidiana, como a morte, paixão, guerra, todos esses eventos que aconteciam na vida das pessoas, né, no mundo grego em especial, que é o nosso parâmetro da filosofia, todos esses eventos, eles eram explicados por eventos sobrenaturais. Para não deixar dúvida, quando alguém se apaixonava nesse período pré-filosófico, vocês devem lembrar da figura, a figura famosa do Cupido, que era um anjo, ele tinha asas, né?
e ele tinha uma pequena flecha em que ele atirava corações, né? Flechas que atingiam as pessoas e faziam elas se apaixonarem uma pelas outras, né? Essa figura mitológica, ela chegou aos nossos tempos e virou um símbolo, né, do amor, de como as pessoas se apaixonam. Hoje a gente tem outras explicações outras explicações pelas quais as pessoas se apaixonam. As pessoas não se apaixonam porque um anjinho gordinho jogou uma flecha em uma pessoa. Do mesmo jeito que quando haviam guerras, né, na antiguidade, eles explicavam essas guerras entre nações com base em briga de deuses. Cada cidade tinha um deus e as cidades entravam em guerra porque os deuses brigavam. Então essa era o tipo de explicação que existia nesse período mitológico, né? Eles explicavam as coisas não com ação, não por culpa ou ação dos homens mesmo, né? As coisas que aconteciam com os homens eram explicadas por coisas como deuses, titãs, que no caso eram inimigos dos deuses e disputavam a hegemonia no controle do universo. Se vocês pensarem aqui por um segundo sobre o que a gente falou que são os aspectos da filosofia, de imediato você vai poder perceber que essa, digamos, a explicação dos deuses aqui é uma fundamentação do porquê as coisas ocorrem. É uma fundamentação. A gente pode até hoje, sabendo o que a gente sabe, não acreditar nessa fundamentação, achar que ela não é boa o suficiente, mas é uma fundamentação. Diferente da filosofia, isso aqui não tem coerência nenhuma. Isso aqui não é lógico, né? Do mesmo jeito, isso aqui não está aberto, por exemplo, ao debate. Não tem. Então não tem debate aqui. Se um Deus fez uma coisa, ou um anjo que jogou uma flecha para você se apaixonar, não existe uma discussão sobre isso, né? Afinal de contas, você não está no controle do que os deuses, os titãs fazem, né? Da mesma maneira, isso aqui não tem lógica, né? Isso aqui não tem uma conexão entre si. As justificativas do mito, elas poderiam muito bem ser contraditórias. Em uma cidade, a explicação para a guerra era uma, em outra cidade, a explicação para a guerra era outra, embora sempre baseada nisso aqui, né, na vontade dos deuses, nas relações sociais entre os deuses explicavam as guerras. Nisso aqui não existe lógica, né? Então, de certa maneira, o mito, é comum dizer que o mito ele desafia a racionalidade. Então, o discurso mítico, como costumam falar, a narrativa do mito, né, a narrativa mítica, ela não era racional. E a filosofia quer sempre ser racional. Então, quando a gente entra no período filosófico, a explicação sobre a origem das coisas, né, ou como se costuma chamar, sobre a cosmologia, a origem das coisas, elas passam a ter outra explicação, né? Então, o período da filosofia, ela começa com o que a gente chama, né, uma grande era da filosofia, a gente chama de filosofia antiga.
Então, o que a gente quer dizer com filosofia antiga? A filosofia antiga, ela contém algumas subdivisões, né? A mais importante subdivisão da filosofia antiga, né, é o nascimento, o surgimento da filosofia do Sócrates. Como eu disse na aula passada, talvez o filósofo mais influente e importante da história da filosofia, precisamente porque ele está na base do pensamento ocidental como um todo, né? Na filosofia, mas antes do Sócrates, claro, existe filosofia. Né? É o que a gente chama, esse período pós-mito, que vem após o mito e antes de Sócrates, que ainda assim está dentro da filosofia antiga, a gente chama do período pré-socrático. O período pré-socrático, ele tem figuras importantes como Pitágoras, Pitágoras, Tales. Qual era o tema principal do período pré-socrático? Precisamente a explicação sobre a origem e do que as coisas no universo eram feitas, né? Então era isso que a gente chama de cosmologia. A palavra cosmologia, para quem não sabe, ela tem mais ou menos o mesmo sentido da palavra universo. Eu acredito que eu mencionei isso na aula passada, mas a palavra universo, ela é de origem latina, é do latim, e cosmologia é de origem grega, então é na língua grega, no grego antigo, né? Para a gente pegar um exemplo do que os gregos faziam, os filósofos do período pré-socrático faziam, a gente tem, por exemplo, a figura do Tales de Mileto. Né? O Tales, ele imaginava, né, ele explicava a origem das coisas, do que as coisas eram feitas, com base em água. Para o Tales, a água era a base de todas as coisas. Tudo era feito de água. Eu sei que pode ser que algum de vocês conheçam de fato essa explicação da água e pode, assim, deve ter tomado um susto e pensado, nossa, mas o Tales deveria ser uma pessoa muito ignorante, né? Esse período pré-socrático é um período muito primitivo. Como que ele não percebeu que as coisas não eram feitas de água? Mas veja bem que essa ideia, ela não é de todo absurda. Se você pensar que a observação, o raciocínio do Tales não é nada ruim. Ele pensou assim, olha, existem 3 estados das coisas. Eu sei que existem, digamos, gases. Ele esquentava a água e saía a água que estava em estado líquido, virava fumaça. Isso valia para outras coisas, por exemplo, se ele queimava a madeira que existia ali deixava, virava outra coisa e saía fumaça, por exemplo. Então, era uma coisa que era sólida que virava gás. Então, ele tinha o sólido e tinha, claro, o líquido. Qual era o raciocínio dele, né? A água era a única coisa que ele conhecia que tinha esses 3 estados naturalmente. A água, às vezes ela era gás, às vezes ela era sólida, quando a temperatura era muito baixa, e também era líquido, né? O estado mais comum. Então ele pensou, bom, se na natureza tudo que eu conheço ou é gás, ou é sólido, ou é líquido,
e a água eu sei que sempre está nesse estado, então bem possivelmente é a água que é a base de tudo que existe no universo. Esse era o raciocínio dele, né? Então, só para você ver que o Tales é um bom exemplo, sim, do tipo de coisa que se fazia no período pré-socrático, do tipo de investigação, né? Em explicação dessa cosmologia, da origem das coisas e o que explica as coisas que estão por aí, em tudo que existe, né? Mas a filosofia, ela começou a virar de fato uma matéria séria. Deixa eu só isso, deixa eu só encaixar aqui. Quando Sócrates surgiu, né? Como eu disse, Sócrates talvez seja o pensador mais influente da filosofia. Estava no começo, foi mestre de outro grande filósofo, Platão, que por sua vez também tinha um discípulo muito influente, que era Aristóteles. O Sócrates, de fato, sozinho, ele consegue encarnar aqueles 4 critérios que eu dei para identificar filosofia de uma maneira muito forte, né? Sócrates, o que é importante notar de Sócrates? Sócrates, ele era de Atenas. Ele jamais escreveu. Nunca escreveu nada sobre filosofia. E tudo que a gente sabe dele é por causa de outras pessoas que escreveram sobre ele, em especial o discípulo dele, Platão, que escreveu os diálogos em que o Sócrates é um dos personagens, né? É o personagem que sai pela cidade discutindo com as pessoas, fazendo debates filosóficos. Não esqueçam que quando a gente está falando de Sócrates, a gente ainda está dentro da filosofia antiga. A gente ainda não saiu desse período aqui. A gente ainda está falando de filosofia antiga. A pergunta mais importante do Sócrates, quando ele saía pelas ruas de Atenas, né, ele perguntava para as pessoas o que é. O que é das coisas. Significando que ele não queria saber de exemplos, ele não queria saber de se tal pessoa tinha determinada característica ou tal objeto. Ele queria saber, com essa pergunta aqui, da essência das coisas. Isso aqui é uma questão que até hoje domina o debate científico, o debate filosófico. Determinar a essência das coisas. Muitas vezes vocês já talvez nunca se perguntaram isso, mas por que a gente vê árvores? Nenhuma árvore, a maioria das espécies de árvores, elas não são precisamente igual às outras, né? Uma árvore, às vezes, ela é mais, digamos, mais cheia aqui, aí às vezes você tem uma árvore e ela é mais sequinha, ela só tem os galinhos, e daí tem uma folhinha ou outra, né? Às vezes uma árvore ela é só um arbusto pequenininho assim, e daí tem um tronco pequeno. Mas ainda assim, tudo isso aqui a gente chama pelo mesmo nome, é a mesma coisa, né? Só que muitas vezes a gente não sabe dizer o porquê que a gente chama isso sempre como a mesma coisa. Então isso quer dizer para o Sócrates, a gente sabe o que é uma árvore. Quando a gente faz essa pergunta para o Sócrates, a gente está pensando sobre a essência. Nesse momento, talvez seja uma boa oportunidade de eu fazer uma parte sobre... o Sócrates, ele tinha a liberdade de não escrever nada
e sair pela cidade perguntando, sair por Atenas perguntando sobre essas coisas aqui, isso diz muito sobre o porquê dessa virada aqui, como que a filosofia surgiu. Sócrates, ele vivia no contexto de Atenas, que era um contexto, a gente vai fazer aqui, um contexto social, em que Atenas tinha paz. Então, Atenas, ela estava em um, digamos, em um período de progresso, então tinha muito dinheiro. Atenas era famosa por ser uma cidade que navegava muito, então tinha contato com muitas cidades, culturas. E um aspecto importantíssimo, Atenas tinha muito escravo. Escravo esses que faziam o trabalho do dia a dia. Os escravos trabalhavam na lavoura, os escravos cuidavam dos afazeres de casa, e os cidadãos atenienses, que eram uma classe abastada, tinham a liberdade e o tempo de ficar pensando em questões como essas, questões filosóficas. Esse é o contexto que fez a filosofia surgir numa era dominada pelo mito. As pessoas tinham tempo para pensar. Em aulas futuras, na verdade, uma das últimas aulas, a gente vai falar especificamente sobre o ócio. Né? Um livro do Domênico De Masi. Então, a gente vai ter oportunidade. Mas esse aqui, esse período, né, a virada do período mítico, do período do mito, para a filosofia, a gente pode já colocar como um resultado desse período ocioso das pessoas. Pessoas que têm que trabalhar na lavoura, pessoas que têm que trabalhar em casa ou trabalhar para alguém, não tem tempo, não tinha tempo de fazer filosofia. Então, em Atenas, a gente teve o contexto para fazer filosofia, e o Sócrates era uma dessas pessoas que tinha tempo para fazer filosofia. Então, voltando aqui, ele perguntava para as pessoas o que é das coisas, que era um capítulo importante da filosofia socrática, perguntar o que é. Eu disse na aula passada que o oráculo de Delfos elegeu Sócrates como o homem mais sábio do mundo. Né? E ele, de fato, ele ficou muito intrigado para, assim, como que eu, que nada sei, dizem para mim que eu sou o homem mais inteligente do mundo, né? O homem mais sábio da Grécia. A Grécia era o mundo. Né? Todo mundo que estava fora da Grécia, para os gregos, eram considerados bárbaros. Então o mundo civilizado era a Grécia. E eles perguntavam, como que eu sou o homem mais sábio da Grécia se eu não sei? E ele percebeu nessa investigação que a única coisa que ele sabia era que ele nada sabia. E era essa precisamente a vantagem dele sobre os outros homens. Porque ele sabia que os outros homens também não sabiam. Por quê? Porque ele perguntava o que era para outras pessoas e as pessoas não sabiam responder as questões dele. As pessoas se complicavam, desistiam, às vezes se irritavam. E ele descobriu, peraí, ninguém sabe. Então a única vantagem que eu tenho sobre eles é que eu conheço da minha própria ignorância e é isso que me permite ser mais sábio que eles. É curioso porque a vida do Sócrates é essa constante confusão, e ele sempre foi o filósofo do debate. Né? É famosa a sua oposição à figura dos sofistas, por exemplo. Sofistas eram pessoas instruídas que existiam na Grécia, e eles eram como se fossem profissionais da argumentação
que ensinavam pessoas a ganhar os debates, né? Sócrates odiava os sofistas, e diziam que eles eram grandes corruptores da juventude. Por quê? Porque eles impediam que as pessoas buscassem a verdade simplesmente para ganhar dinheiro. Os sofistas, de fato, eles eram como mercenários da argumentação. Ensinavam você simplesmente a ganhar um debate. Então, essa oposição aos sofistas também é um grande capítulo da vida do Sócrates, né? Ele que o Sócrates mesmo acusou de ser um corruptor da juventude ateniense. Essa constante confusão do Sócrates posteriormente e ironicamente levou Sócrates ele mesmo a ser acusado de corrupção dos jovens, né? Sócrates ele foi acusado de corromper a juventude. Todo o julgamento do Sócrates ele é narrado por Platão na Apologia de Sócrates. E bom, o fim da saga socrática é o seu suicídio. O Sócrates ele toma uma taça com cicuta e morre, né? Curioso ver que o Sócrates ele teve a opção, foi fornecida, né, pela democracia ateniense, a oportunidade dele sair da cidade ao invés de morrer, né? Ele poderia escolher entre morrer e o exílio, simplesmente sair de Atenas. Mas ele preferiu morrer porque para ele a vida filosófica, a vida mesmo, era fazer filosofia, ficar discutindo pela cidade. Se ele não podia fazer isso em Atenas, era melhor morrer. E foi o que ele fez. Depois de Sócrates, a gente tem outras figuras, aliás, outros períodos na filosofia antiga, né? Pois depois do século I, né? Então, quando a gente está falando aqui do início da filosofia, a gente está pensando em algo como 5 a.C. E esse período ele passa até o período do nascimento de Jesus Cristo, então o início do cristianismo no século I. E esse período aqui é o que se costuma chamar de patrística. Ainda, gente, a gente ainda está dentro do que se considera filosofia antiga. A filosofia antiga ela vai até o que a queda do Império Romano Ocidental e a completa dominação do cristianismo sobre o pensamento filosófico, que é o período que a gente começa a filosofia medieval. Nesse período aqui da patrística, né, e o período também helenístico, é um misto de dominação romana na Grécia. Então aqui a gente tem dominação romana na Grécia, mas de maneira relevante o que traz algo para o pensamento filosófico é de fato o surgimento do cristianismo, pois a partir daqui a fé e a figura de Deus
no caso o Deus cristão, eles passam a ser um tema recorrente na filosofia. De fato, o período da patrística, ele dá o tom de algo que vai praticamente dominar a filosofia medieval, que é a conciliação, ou então a maneira ou as relações entre filosofia e religião. Entre uma das figuras mais relevantes desse segundo período da filosofia antiga, né, a gente tem Santo Agostinho. Eu não quero esboçar, gente, nem quero que vocês entendam que existe qualquer tipo de preconceito com a filosofia feita nesse período. A filosofia medieval, talvez o único defeito dela tenha sido se concentrar demasiadamente nesse tipo de debate entre a consciência. E o período patrístico também merece essa crítica. Se concentrar demasiadamente nesse tipo de relação. Mas o tipo de filosofia que é feito durante esse período não perde em nada para o tipo de filosofia que a gente faz hoje. Como eu disse antes, a filosofia ela é feita sobre um certo contexto. Então as pessoas elas são determinadas pelo meio. Aqui, no período medieval, o Império Romano Ocidental tinha caído, então a dominação cristã era total. Naturalmente que a filosofia ia ser influenciada por esse tipo de de pensamento. Então aqui, se o período, pelo menos o período grego antigo, em Platão, Aristóteles, Sócrates, era um período antropocêntrico, né, pensado mais em torno do homem, aqui o pensamento da filosofia medieval é teocêntrico. Vocês devem lembrar do que eu falei sobre os ramos da filosofia. Se a gente estava pensando aqui em ética ou política, a gente estava pensando aqui no tipo de ação que melhor representa a fé cristã. Então era ação determinada ou de acordo com a fé cristã. A mesma coisa, a epistemologia passou a discutir não sobre a possibilidade do conhecimento, mas questões como se o conhecimento vem de Deus, se a fé é algo racional. Lembre-se, a filosofia quer fundamentar. Então, como que você consegue fundamentar a sua fé em Deus se você não consegue de fato explicar isso? Bom, a filosofia medieval ela tentou explicar racionalmente, e na verdade a filosofia da religião até hoje tenta explicar racionalmente a figura de Deus.
como que a gente pode acreditar que existe um Deus de uma maneira racional. Lembre-se, gente, o que é ser racional? É você poder fundamentar, você fundamentar de uma maneira lógica e você tiver, digamos, ter elementos para poder articular aquilo, para você debater aquilo. Voltando aqui, outro ramo da filosofia aqui, a metafísica, também pensava, mas a origem das coisas, de tudo que existe, né? Mais uma vez, era dar uma explicação racional de como, digamos, Deus criou as coisas. Então, aqui vocês podem ver que o pensamento voltado à figura de Deus, né, ao Deus cristão em especial, era muito grande nesse período da filosofia medieval. Duas observações pequenas aqui, vocês só precisam guardar como Deus era uma figura central no período medieval. É preciso guardar aqui uma informação importante. Então, bota a observação aqui. Existe filosofia medieval feita por muçulmanos. Na verdade, filosofia relevante, principalmente ligado à lógica, ligado a Aristóteles, foram feitas por filósofos muçulmanos. Então não é só na Europa propriamente que a filosofia medieval se concentrou, né? Na verdade, a filosofia medieval tem essa outra característica, né, de ter resgatado Platão e Aristóteles. E trouxeram eles, né, pegaram a filosofia do Platão e do Aristóteles e tentaram conciliar com a fé cristã. Então, se eu fosse resumir a filosofia medieval em uma palavra, eu diria que seria a conciliação entre a filosofia e a fé. Essa entre o racional e Deus. Esse é o tema principal da filosofia medieval. O pensamento moderno, que é o que sucede à filosofia medieval, faz uma virada completa nessa centralidade da figura divina. Então, de Deus, a gente passa aqui, então, a gente tem a virada para a filosofia moderna. Não existe um evento específico único que inaugura a filosofia moderna, mas em termos de pensamento, o que muda é que, ao invés de Deus ser a figura central, agora é o homem. A investigação sobre a faculdade do homem é que passa a ser central na filosofia. Tem uma figura, inclusive, de um período, digamos, de transição entre o medieval e a filosofia moderna, que ilustra de uma maneira bem interessante como que a figura do homem era importante para o pensamento moderno. Talvez todo mundo já tenha tido contato com essa figura específica aqui, que foi feita por Leonardo da Vinci. Se você pegar aqui para analisar essa foto um segundo,
ela não só mostra o homem de uma maneira central na figura, né, analisando as suas proporções, como essa figura do homem é proporcional, mas ela também traz esse elemento geométrico, né? A gente vê aqui um quadrado e aqui a gente vê um círculo perfeito, né? O homem em sua nudez também, em nesse aspecto. E isso aqui me parece representar muito bem esse resgate, essa necessidade do racional. E de fato, algumas coisas nessa tentativa de conciliação entre Deus e a filosofia que teve na filosofia moderna, que teve na filosofia medieval, não chegavam a satisfazer de uma maneira completa o pensamento que veio depois, o pensamento moderno, né? A filosofia moderna, junto com esses ideais da Renascença, né, elas queriam exaltar o poder, digamos, a liberdade do homem, a sua criatividade. E como o homem e não Deus eram os responsáveis, os homens eram os responsáveis pela transformação das coisas. Então, percebam, gente, que da filosofia medieval para a filosofia moderna existe uma mudança, né? Aqui, de fato, assim como naqueles primeiros períodos da antiguidade, a filosofia moderna pode ser dita antropocêntrica. Isso é importantíssimo de se guardar, né? Nesse período aqui, eu citei o período aqui principalmente artístico, né, e tecnológico, que era da Renascença, mas existe um outro período importante que é do Iluminismo. O Iluminismo não é um movimento que durou muito tempo, né? Mas ele, digamos, iluminismo por quê? Porque ilumina. Iluminismo vem de luz. Quem lembra, talvez na aula de história vocês tenham visto isso de uma maneira mais enfática, né? Uma outra maneira de você designar o período da história medieval é você chamar da Era das Trevas, né? E o iluminismo, ele tem essa noção digamos, de trazer à luz, de expor iluminar com a razão, de tornar as coisas claras, né? E esse era um movimento que exaltava essa parte de fato racional. Então, nesse sentido, e o movimento iluminista, né, assim como o da Renascença, não é um movimento exclusivo filosófico, né? Ele era um movimento também artístico, tecnológico, racional como um todo, né? Mas a parte filosófica é extremamente importante, e a gente vai ver alguns filósofos específicos em breve, como Hume, o inglês Hume, Kant, sem dúvida, é um dos filósofos mais influentes da era moderna e de todos os tempos, na verdade. Então, o que é importante guardar da filosofia moderna? O homem é o centro, as faculdades do homem, a capacidade do homem de pensar e conhecer, né? E a total, e aqui talvez seja importante ressaltar, né, uma espécie de otimismo com a retomada desse, digamos, o homem tomou o seu pensamento de volta de Deus e agora ele tem o controle das coisas,
e existe um certo sentimento de otimismo de como as coisas vão ser, que o homem, com a sua razão, ele consegue pensar melhor, tomar melhores decisões e agora tudo vai dar certo, né? Aqui, por exemplo, vocês vão ver isso nas aulas de história de vocês, os déspotas esclarecidos, né? A figura de Maquiavel e o príncipe que digamos, pensava em um sistema propenso a garantir a paz. E, bom, isso era uma expectativa da filosofia moderna, em especial do movimento iluminista, né, que esperava, tinha grandes esperanças para essa nova era da humanidade. Felizmente, a humanidade ela tem essa constante mania de decepcionar, né? E quando a gente passa para nossa época da filosofia contemporânea, deixa eu só organizar isso agora, isso fica melhor. Passando para a era da filosofia contemporânea, uma das principais características dessa filosofia contemporânea em relação à filosofia moderna é, de fato, o pessimismo. Com os parâmetros racionais da filosofia moderna. Então existe um pessimismo com a racionalidade. Veja que a razão da filosofia moderna, a razão iluminista, ou que seja o movimento político como a Revolução Francesa, não entregou os ideais de justiça, igualdade e fraternidade que a gente esperava. Então o período moderno, o período contemporâneo, o nosso período é caracterizado de fato pela decepção, né? Outros contextos sociais, como a Revolução Industrial, né? Grandes guerras, modificação do mundo pela ciência, tudo isso trouxe um contexto que influenciou de uma maneira muito forte a filosofia contemporânea. Nas nossas próximas aulas, o movimento que a gente mais vai ter exemplos particulares, que a gente mais vai estudar filósofos, é dessa era. A era da filosofia contemporânea, que são os nossos dias, né? Então a gente vai ver muita coisa atual, muita coisa do século XX sobre filosofia, muitas coisas que explicam o contexto social, político, racional atual e, de certa forma, até o nosso contexto psicológico com as coisas, né? Mas o que eu quero que vocês guardem desde agora, a razão, essa razão idealizada por muitos anos na filosofia, essa razão desprendida da prática, essa razão isolada das coisas, ela foi desafiada. Então, a razão na era contemporânea, ela é confrontada, talvez seja uma palavra boa, confrontada com a prática. Se tem um filósofo que, digamos, mostrou isso de uma maneira muito forte, foi Marx.
e a gente vai deixar agora essa ideia de razão e prática enquanto confronto. A gente vai pensar sobre o assunto e aí eu vou encerrar. Mas, mais uma vez, eu quero ressaltar, essa é uma série longa, vão ser mais de 40 encontros. Então, se você não entendeu alguma parte, você pode deixar o comentário, você pode entrar em contato comigo, que a gente vai explicar, mas eu também peço um pouco de paciência, pois esse não está nem perto de ser o nosso último encontro. Então, nas próximas aulas a gente vai conversar de uma maneira, eu vou exemplificar, eu vou tentar fazer referências essas aulas introdutórias. E se você assistiu até agora, eu agradeço muito e até a próxima.